Hello, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Preparados aí para mais uma aula de língua inglesa? Nós vamos trabalhar aí um conteúdo bem bacana, eu espero que vocês estejam bem ligados, anotem tudo, palavrinhas novas, tá? Todas as estruturas que nós passarmos aí relacionados ao conteúdo, né? Aquelas estruturas gramaticais, é sempre muito importante que vocês anotem, tá certo? Sou o Teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês na aula de hoje, que tem o seguinte tema, olha só. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos trabalhar o The Simple Present, que é um tempo verbal, só que voltado agora para as perguntas. Como é que a gente faz perguntas em língua inglesa nesse tempo verbal aí no The Simple Present? Né? O Simple Present, ele é um tempo verbal, então, que a gente não deve confundir com aquele presente de algo que está acontecendo neste momento, tá? Esse é um outro tempo verbal. Simple Present, ele é um presente, obviamente, mas não é no momento da fala, no momento em que determinada ação está acontecendo. Esse é um outro tempo verbal que a gente vai ver aí no momento adequado, tá certo? Então, the Simple Present não diz respeito ao exato momento em que uma ação está acontecendo, como agora, tá certo? É um outro tempo verbal aí, esse que está sendo decorrido agora, certo, gente? Feita essa distinção, vamos para a nossa aula de hoje aí, que é o The Simple Present, só que agora falando aí de perguntas, questions, olha só. Então, gente, as perguntas em língua inglesa, né, sempre vai começar com um verbo, tá certo? Sempre vai começar com um verbo. No Simple Present não é diferente. Então, para fazer pergunta, eu vou precisar sempre de um verbo auxiliar, que em língua inglesa é sempre esses dois aí que vocês estão vendo, o do or does, tá certo? Então, toda pergunta que nós formos fazer em língua inglesa sempre vai ter, então, um verbo auxiliar, tá certo? Toda vez, então, que não tiver um verbo aí na frase, vou utilizar esse verbo auxiliar, que é o do ou o does, que nós vamos ver, né, ao longo da nossa aula de hoje. Então, as perguntas vai ter sempre essa estrutura. Do, que é o verbo auxiliar, mais sujeito, nesse caso aí eu tenho I, que é eu, né? Aí eu tenho you, que é você ou vocês, o we, que é nós, e o they, que é eles ou elas, tá certo? Então, do, I, you, we, they. São três, né? São três sujeitos ali, três pronomes que nós utilizamos com o sujeito. Ele vai sempre após, então, o verbo auxiliar. Então, anotem essa estrutura. O do mais o sujeito mais o verbo, tá certo? Que nós vamos ver na sequência. Olha só, do mais sujeito mais verbo. Então, essa é a estrutura, tá? I é eu, you, você ou vocês, depende do contexto. We é nós, and they é eles ou elas, tá certo? Então, sempre essa estrutura aí. Não esqueçam, toda pergunta em língua inglesa vou iniciar sempre com o verbo, certo? Isso é regra. Nesse caso, o do vai ser sempre utilizado desde quando o sujeito não seja a terceira pessoa do singular, que é he, she e it, que nós vamos ver logo em seguida, tá certo? Então, todas as perguntas do Simple Present irá iniciar com o verbo auxiliar do, exceto quando nós tivermos o sujeito da terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, que em língua inglesa é he, she e it. Estão vendo então essa estrutura do, aí o sujeito, mais o verbo, tá? I, eu, you, você ou vocês, we, nós, they, eles ou elas, tá certo? Então, para fazer perguntas eu vou utilizar o do, sempre nessa estrutura. Do, sujeito, mais verbo e aí mais complemento e, claro, lá no final, então, eu vou utilizar sempre o ponto de interrogação que eu vou mostrar para vocês agora. Então, na sequência, né, nós vamos ver aqui o verbo. Olha só, então sempre vai iniciar com o verbo, aí isso aqui é sempre o sujeito, tá, gente? E aqui o verbo principal. Então, tem o verbo auxiliar sempre iniciando e eu tenho o verbo principal, que é o responsável pela ação. E aqui eu posso ter um complemento ou não, mas o que de fato vai haver aqui no final é o question mark, que é o ponto de interrogação. Então, as perguntas em língua inglesa vai seguir essa estrutura. Seguindo, então, na nossa aula, né, que vai trabalhar, então, as perguntas em língua inglesa, né, do Simple Present, nós vamos usar a seguinte continuidade agora, vendo aí um short dialogue entre os nossos dois personagens aí.
Olha só, nosso primeiro personagem falou o seguinte: Do you play soccer? Você joga futebol? Olha só nessa estrutura. Ele tem o do, que é o verbo auxiliar, o sujeito, que é o you, aí o verbo principal, que é o play, e aí soccer é um complemento, que pode ou não haver, mas de certo sempre eu vou ter então o ponto de interrogação, tá certo? Então essa pergunta, essa é a estrutura. Repare que eu não estou falando de ele nem ela, não tem terceira pessoa aqui, não tem terceira pessoa do singular, portanto é o do. Olha só o que o nosso personagem vai responder. Né? Ela perguntou se ele joga futebol. Soccer, né? Então é futebol, ele difere de futebol, tá? Ele é soccer, isso que nós jogamos aqui no Brasil. Ele difere do futebol, American football, que é aquele jogado aí com bola oval. Então há essa diferenciação. Soccer é futebol, esse que nós praticamos bastante aqui no Brasil. Aí ele responde, yes, I do. Olha a resposta afirmativa, curta, porém completa. Yes, I do. Sim, eu jogo. Toda vez que eu repito o verbo da pergunta, o verbo auxiliar da pergunta, eu estou ratificando essa resposta. É como se eu estivesse dizendo assim, sim, eu jogo futebol. Tá certo? É uma forma abreviada, porém, uma resposta bem completa. Yes, I do. Yes, I do. Olha só outra pergunta. Do you study Spanish? Você estuda espanhol? Spanish. Do you study Spanish? Você estuda espanhol? Vamos ver a resposta do nosso personagem. Olha só. Nessa pergunta aí também seguindo a estrutura. Do mais sujeito, né, mais verbo e mais o complemento e o ponto de interrogação. E aí a resposta do nosso personagem. No, I don't. No, I don't. Não, eu não jogo, eu não estudo espanhol. Tá? Então, quando eu repito o verbo auxiliar que eu utilizei na pergunta, tá? Quando eu utilizo esse verbo que eu utilizei na pergunta, tá? Eu estou ratificando essa resposta. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, no, I don't. Não, eu não estudo espanhol. Tá? Então, quando eu repito o verbo como aqui, no, I don't. Não, eu não estudo espanhol. A palavrinha don't é a junção da palavrinha do mais not. É a forma abreviada de do mais not. Tá certo? Que pode ser abreviado ou não, aí depende do falante, tá? No, I don't. Não, eu não estudo espanhol. Tá certo? Vamos ver mais perguntas agora. Mais uma pergunta aí que a gente vai trabalhar bastante, então. No, I don't. Vamos dar sequência, então, sempre lembrando que o verbo vai ter sempre essa estrutura de o verbo, né? Aí o sujeito, aí o verbo auxiliar, na verdade, aí o sujeito, aí o verbo principal mais complemento. Como que nós estamos vendo agora? Do they work? Eles trabalham, eles ou elas, tá? A palavrinha they significa eles ou elas, tá? Então, é o contexto que vai dizer se eu estou me referindo a eles ou a elas. Do they work? Então, verbo auxiliar, aí o sujeito, verbo principal e o question mark, ponto de interrogação. Resposta afirmativa. Yes, they do. Sim, eles trabalham. Olha só, eu repeti o verbo que eu utilizei na pergunta. Então, eu estou ratificando essa resposta. Sim, eles ou elas trabalham. Na resposta negativa, no, they don't. Não, eles não trabalham. Uma vez mais, eu repeti o verbo. Então, significa que eu estou ratificando essa resposta. Não, eles não trabalham. Do not é a abreviação de do mais not. Tá certo? Don't, então, significa a abreviação de do mais not. Na sequência, ainda com questions, né? Olha a imagem também. Do Potira and Victoria play guitar. A Potira e a Vitória, elas tocam violão? A resposta afirmativa. Yes, they do. Sim, elas tocam violão. Né? Guitar é um falso cognato, não significa guitarra, tá, gente? Repare que eu repeti o verbo na resposta, portanto, eu estou ratificando essa resposta. É como se eu estivesse dizendo, sim, elas tocam guitarra. É o mesmo que eu disser dessa forma, se eu disser dessa forma. Yes, they do. Forma negativa. No, they don't. Não, elas não tocam. Uma vez mais, estou repetindo o verbo. Então, estou ratificando essa resposta. É como se eu estivesse dizendo, não, elas não tocam guitarra. Tá certo? Então, sempre lembre que o verbo repetido nas respostas curtas indica, então,
que eu estou ratificando essa resposta, tá certo? É uma resposta curta, porém muito completa, tá? Agora a gente vai ver quando nas frases, naqueles enunciados em que nós temos então o sujeito de terceira pessoa do singular. Olha só como as coisas mudam. Então, terceira pessoa do singular, eu não vou mais iniciar com o do, e sim com o does. Aí na sequência vai vir terceira pessoa do singular, que é he, she e it, né? He, ele, she, ela, it, ele ou ela quando não for pessoas, né? O he só pessoa, she só pessoa e it é para todas as outras situações em que não sejam pessoas, animais, coisas, objetos, tá certo? Então toda vez que eu tiver uma pergunta em língua inglesa, no simple present, e o sujeito for terceira pessoa do singular, he, she e it, eu devo sempre utilizar esse verbo auxiliar, o does, e não mais o do, tá certo? Então, does, terceira pessoa do singular, he, she e it, mais verbo, que eu vou mostrar para vocês, que é o verbo principal, tá? E aqui eu não coloquei, mas poderia ter um complemento, pode ter ou não, e o ponto de interrogação, que em língua inglesa é question mark. Então, essa é a estrutura de uma frase que tem terceira pessoa do singular. Nem sempre nas minhas frases, tá, eu vou ter he, she e it. Às vezes eu posso substituir esse pronome por o nome de uma pessoa. Por exemplo, substituir ela por Potira, por exemplo. Aí nós temos o he substituir por Solomon, qualquer nome próprio. Ainda assim, essa palavra ela é uma equivalente, né, uma palavra equivalente, mas ainda assim é a terceira pessoa do singular e dessa forma obriga a utilização do does, tá certo? Vou mostrar para vocês agora algumas frases aí para vocês acompanharem. Olha só. Essas perguntas, então, gente, eu vou iniciar sempre com o does. Olha só, estão vendo? Does she dance well? Olha só. Terceira pessoa do singular, ó, ela, tá? Does she dance well? Ela dança bem? Repare que eu tenho ela aqui como sujeito, portanto, o does. Eu não poderei usar o do aqui, porque é a terceira pessoa do singular, tá certo? Resposta afirmativa, yes, she does. Repito o verbo auxiliar, estou ratificando a resposta. Sim, ela dança bem. No, she doesn't. Não, ela não dança. Também estou ratificando pela presença do verbo auxiliar. Outro exemplo. Does he fix cars? Ele conserta carros? Olha só a imagem. Ele não está consertando um carro. Olha só, ele, tá? Eu tenho então o does. Também não poderia iniciar essa pergunta com o do, porque o do eu utilizo com todos os outros sujeitos, exceto terceira pessoa do singular. Question mark aqui um complemento, verbo principal. Então eu tenho verbo auxiliar, aí eu tenho o sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo, aí eu tenho o verbo principal, e aqui eu tenho um complemento, e aqui o question mark, que é o ponto de interrogação. Então, essa é a estrutura, tá? Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, complemento, se houver ou não, mais ponto de interrogação. Resposta afirmativa, yes, he does. Sim, eu estou repetindo o verbo, então estou ratificando. Sim, ele conserta carro. No, he doesn't. Né? Uma resposta negativa também utilizando o verbo auxiliar significa então que eu tenho, eu estou ratificando essa resposta, tá? Quando eu utilizo esse verbo auxiliar na resposta. Tá certo, gente? Ficou claro então? Essa estrutura, né? Essa estrutura do does, né? Eu utilizo sempre então com o verbo, quando o sujeito, na verdade, for terceira pessoa do singular, he, she e it. Olha só esse último exemplo aqui para a gente ver relacionado aí o does. Does she dance well? Ela dança bem? Olha só nossa personagem. Olha só nossa personagem dançando. Olha, preste atenção na estrutura, gente. Eu tenho o does, né, porque eu estou me referindo a ela. Aí o she, que é o sujeito, dance, o verbo principal, e o well é o complemento, e aqui eu tenho então o question mark, que é o ponto de interrogação, tá certo? Sujeito he, she e it, eu devo sempre utilizar então o does iniciando minha pergunta. Para todas as outras eu vou utilizar o do. Certo, gente? Vou mostrar para vocês agora um vídeo com algumas palavrinhas novas aí que vai auxiliar vocês aí no aprendizado, né? Um vocabulário novo. Vão anotando aí. Drop the cup. Derrubar xícara de café.
Miss the bus. Perder o ônibus. Batteries run out. Baterias descarregadas. Lose money. Perder dinheiro. Forget the cell phone. Esquecer o celular. Então, gente, vocês acabaram de acompanhar aí no nosso VT várias palavrinhas novas que vão ajudar vocês aí, né, a adquirir, melhorar o vocabulário de vocês. Vocês também podem encontrar esse material aí, né, na apostila para vocês melhorarem ainda mais aí o vocabulário de vocês, tá certo? Gente, nós vimos então hoje perguntas com do Simple Present, com o do e o does. E agora a gente vai colocar tudo isso em prática na nossa DLI. Vamos ver? Então, na questão 1, gente, nós temos circule a resposta de acordo com as imagens. Tá vendo os duas crianças ali comendo chocolate? Então, nós temos a segunda pergunta. Do they like chocolate? Elas gostam, né? As crianças gostam de chocolate? Pela imagem, vocês vão deduzir qual é a resposta correta. Yes, they do. No, they don't. Letra B. Do you play soccer? Vocês jogam futebol? No caso, os dois, né, são vocês. Então, o you ali significa você, se não você. Do you play soccer? Vocês jogam futebol? Pela imagem, né, também fica claro. Qual é a resposta correta? Yes, I do. No, I don't. Né, uma pergunta aí direta, né, na verdade, a imagem traz duas pessoas, mas é uma pergunta ali em primeira pessoa. Você joga futebol? Pela resposta, então, yes, I do. No, I don't. Qual é a resposta correta? Na sequência, letra C, nós temos o seguinte. Do Lara and Samira work? Então, a Lara e a Samira trabalham? Olha a imagem. Yes, they do. No, they don't. Qual é a resposta correta? Pelo tamanho, né, das crianças, já fica bem claro ali qual é a resposta correta. Agora, a gente vai para a questão 2. Responda com yes, I do, para afirmativa, e no, I don't, para negativa, interagindo no chat quando o professor, né, fizer as seguintes perguntas. Olha só. Do you like pizza? Do you dance forró? Do they listen to rock? Então, são 3 perguntinhas ali. Você gosta de pizza? Você dança forró? Você ouve rock? Então, a resposta aí pessoal que vocês podem colocar aí, compartilhar aí no chat. Tá certo? Terceira questão. Complete com do or does para formar perguntas no Simple Present. Então, eu tenho ali, ó, na letra A até a letra F, reparem no sujeito. Se for sujeito de terceira pessoa do singular, você deve utilizar o does. Se for não for terceira pessoa do singular, for qualquer outro, você deve utilizar o do. Tá certo, gente? Então, vocês terão um tempinho aí para vocês responderem. Na sequência, nós voltamos para a correção.
Então, gente, como é que foi a atividade? Foi bastante difícil? Fácil demais? Como é que foi? A gente vai corrigir agora, tá? Pode ir compartilhando aí as respostas aí no chat. Lembrando, né, que essa DLI, então, colocou em prática aquilo que nós vimos aí acerca das perguntas, né, do The Simple Present, que girou ali basicamente em torno de do e does, né? O do eu utilizo aí para todos os tipos de sujeito e o does vai iniciar as perguntas quando o sujeito for he, she, it ou uma palavra equivalente. Mas vamos deixar de conversa, vamos corrigir então a nossa primeira questão da nossa DLI, olha só. Na questão 1, então, gente, nós estamos vendo aí a resposta. Eu quero mostrar a pergunta para vocês já, mas a gente pode dar uma olhadinha nessa resposta. O que vocês tinham que fazer na pergunta? Vocês deveriam olhar a imagem, identificar ali a resposta, se era uma resposta afirmativa ou não. Olha só a pergunta que eu vou voltar para vocês. Tá? Olha só, a primeira questão, então, ali, né, a primeira resposta, eu tenho yes, they do. E o comentário, através da imagem, é possível perceber que as crianças gostam de chocolate. Olha só a primeira imagem, essa é a letra C. Aqui, ó, vou mostrar a letra A. Essa aqui, ó. Do they like chocolate? Eles gostam de chocolate? Então, pela imagem ali, os dois comendo chocolate, significa que eles gostam. Então, a resposta é mesmo yes, they do. Vamos para a letra B agora? Depois eu mostro todas as respostas, tá? Do you play soccer? Você joga futebol? Yes, I do. No, I don't. Eles estão jogando basquete, né? Então, obviamente, eles não jogam futebol.
Então a resposta seria no, I don't. Já já a gente vai confirmar então aí essa resposta. Na letra C, olha só. Do Lara and Samira work? A Lara e a Samira trabalham? Pela imagem, não, né? São duas crianças, então a resposta tem que ser negativa. No, they don't. Vamos agora para a pergunta número 2. Depois a gente mostra todas as respostas aí. Né? Mostramos aí a letra C. Agora vamos para a pergunta aí, a questão número 2, que era uma resposta que vocês deveriam compartilhar as respostas aí no chat. Então, a resposta ali livre, a gente nem vai mostrar nada, tá? Vocês colocaram, né, deveriam colocar a resposta aí no chat, então não há necessidade de a gente corrigir, já que é uma resposta pessoal. Agora a gente vai para a questão 3. Né? Vou mostrar a questão 3, que é de fato uma questão muito importante, que vocês deveriam preencher com do ou does, tá? Agora, eu vou mostrar as respostas. Vamos começar pela questão número 1. Né? Eu vou mostrar o gabarito aí da primeira questão, né? A letra A. Então, sim, elas gostam de chocolate. Yes, they do. Parabéns para quem acertou. Na letra B, da questão 1. Vamos ver a resposta B. No, I don't. Não, eles não gostam de jogar basquete. Dá para perceber, né, que estão jogando basquete, aliás, e não gostam de futebol. Na resposta, a letra C agora. No, they don't. Né, através da imagem é possível perceber que as duas meninas estão escrevendo algo ou talvez desenhando, mas não estão trabalhando. E claro, elas são crianças, né? Então a resposta, no, they don't. Parabéns para quem acertou. Na questão 2, como eu tinha falado, né, é uma resposta pessoal, então não tem como responder. A gente tem que ouvir todos vocês, se não é possível. Do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Do you dance for her? No, I don't. Yes, I do. Letter C. Né? Do you listen to rock? Vocês ouvem o rock? Yes, I do. No, I don't. Então a resposta depende de cada um, né? Vamos para 3 agora. A resposta da questão 3. Né? Lembrando que a 2 é uma resposta pessoal. Nós temos a pergunta, né? E vocês deveriam preencher com do e does, que eu vou mostrar agora o gabarito. Então, na letra A deve ser preenchido com do, na letra B, does, na letra C, do, na letra D, does, na letra E nós temos does e na letra F, do. Então, somente na letra B, D e E nós tínhamos sujeitos na terceira pessoa do singular e, portanto, eu deveria colocar o does. Em todas as outras aí não era a terceira pessoa do singular, eu deveria mesmo preencher com o do. Tá certo, gente? Então, né, nós finalizamos aí a nossa aula de hoje falando aí sobre o Simple Present, só que relacionado à pergunta, né, questions. Né, quando nós utilizamos o do, quando nós utilizamos o does, né, ficou bastante claro aí e vocês mostraram aí durante, né, na DLI aí que vocês compreenderam o conteúdo. Tá certo, gente? De língua inglesa era só, né, e a gente se vê aí nas próximas aulas. Bye, bye!